Bom, obrigado pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema. Meu nome é Dino Schwingel e eu sou CEO da iTrust. Eu estou aqui com o Endrigo Antonini, gerente de Cybersecurity na Raizen, e o Gil Santos. Gil, né? Acho que nem precisa apresentar o segundo nome, né? É Head de Segurança na GUP. Eu estou nessa área de segurança há 23 anos agora. Comecei como consultor de segurança, né, no tempo que a ISO 27001 ainda se chamava BS 7799. Então faz algum tempo já. E a ideia nesse painel é a gente compartilhar um pouco dessa experiência que vem de longa data, né, numa realidade completamente diferente que a gente está hoje. Né. Então preparei algumas perguntas que já estão combinadas aqui com eles, né? As respostas também. Mas a gente quer trazer para vocês um pouco da experiência que a gente tem e focando nesse aspecto específico da segurança em nuvem. Então eu queria deixar aqui, começando pelo Gil, falar, Gil, da tua experiência aí, depois passar para o Endrigo e depois vamos para as perguntas e no final a gente quer ouvir de vocês também algumas perguntas para poder passar um pouco aí dessa experiência e trocar essa experiência com vocês, né? Bom, obrigado, Dino. Já revelou a nossa idade, eu também fui BS 799, tirei a certificação na BSI na época. Estou há 25 anos na área, 47 com carinha de 57, mas estou ainda, tenho um tempinho aí na frente. E agora estou na GUP, né, na área assim, de segurança, junto com o time de segurança e informação. E já passei por diferentes segmentos aí das indústrias de varejo, assim, telco, serviços, assim, financeira. Então já venho há alguns anos aí na área de segurança e com os desafios tanto on-premise quanto em cloud. Bom, legal. Aproveitar para me apresentar aqui também, né? Não tenho tanta idade de área de segurança igual o pessoal aqui de peso, né? Eu estou há cerca de 10 anos quando a gente fala de mercado de segurança, mas todo o meu background era também da parte de TI, muito mais focado no passado na área de desenvolvimento e correlatas, né? Passei dentro do mercado de segurança, em consultoria, mercado financeiro também, e hoje eu estou na indústria, né? Então, recentemente dentro da Raizen acabei assumindo a parte do desafio que a gente tem de gerir toda a segurança desse grupo gigantesco, e é um desafio que está sendo muito legal, né? Até pegando, acho que um dos pontos que a gente vai falar mais para frente, a gente tem além do desafio de segurança, a gente tem um desafio também tecnológico muito grande, porque pegando o nosso histórico como Raizen, a gente começou com um data center próprio, então a gente tem um baita de um prédio dentro de uma dos nossos parques, dentro de uma das nossas unidades, e a gente está com um movimento de move to cloud gigantesco, né? Então a gente está justamente nesse momento para falar de segurança, para falar de compliance e monitoração quando a gente fala de nuvem. Legal, obrigado. Desligou. Liguei. Não, estou escutando. Eu quero ter uma pergunta aqui para os dois, né? Quem quiser pegar primeiro, fica à vontade. Mas a gente tem aqui pessoas que são responsáveis, né, por segurança em nuvem em diversas empresas e que seguramente estão enfrentando esse desafio, né? Como é que eu gerencio esses riscos da segurança em nuvem? E nós tivemos aí nos últimos 18 meses, né, um aumento exponencial nos problemas de segurança em nuvem. Tivemos dois casos emblemáticos, né, o das lojas Renner e o caso da B2W Americanas, que deixa todo mundo arrepiado, né? Quem está aqui, está preocupado com segurança em nuvem, que está sustentando ou segurando essa infraestrutura, com certeza tem pesadelos à noite pensando nesses assuntos. E quando a gente olha o modus operandi desses ataques, né, a gente vê que parece que tem uma mina de ouro nova aí para os criminosos, né, que são as credenciais de acesso, né, de diversos tipos, credencial de usuário, credencial de API, credencial de administrador, né. Isso está muito preocupante, né, compra de credenciais na Deep Web, né. E é o que eu queria de vocês o seguinte, compartilhar a experiência de vocês com quem está aqui, assim, qual é as primeiras ações que tem que tomar para se preocupar, para se defender desses riscos que estão aí, estão na porta, né? Estão batendo na porta, estão batendo no firewall, batendo no endpoint security. Como é que o que a gente tem que fazer? Quem está aqui na plateia, sai daqui hoje com essa ideia, estou fazendo, não estou fazendo,
é a recomendação do Gil, é a recomendação do Endrigo. O que vocês recomendam? Alô, agora sim. Então, nessa linha, cara, de recomendação, eu acho que eu recomendaria o Back to the Basics, sabe? A gente vê bastante empresa querendo investir em coisas extremamente avançadas, mas quando a gente fala, por exemplo, até o que você citou, né? Credencial. Então, você trabalhar muito forte na questão de gestão de identidade, gestão de credencial, gestão do administrativo, né? E tem uma outra parte também que a gente pode falar que entra numa outra nuance disso, que é o controle de rede, né? Porque pensando para pensar nessa questão, parando para pensar nessa questão de nuvem, né? Eu não tenho meu data center tradicional, né? Então eu confio numa empresa que ela tem toda a questão de certificação de FIPS, certificação das entidades, quanto à questão do físico. Mas o lógico, toda essa questão do acesso lógico é sempre responsabilidade nossa, né, como cliente dos provedores. Então, atuar na base, na gestão das credenciais que tem acesso privilegiado, né, e trabalhar na base para a questão de SOD, menor privilégio, eu estou trazendo sempre a questão da base. Não adianta eu querer colocar uma tecnologia mega avançada, um EDR, um XDR na cloud, se eu estou mantendo todo mundo com acesso administrador, todo mundo tem root na minha conta do cloud provider, tá? Assim, massa, bem interessante mesmo assim, as dicas. E quando você falou no Back to the Basics, eu lembro da questão que, acho que foi 2014 mais ou menos, esse assunto de mudança para cloud era meio que um tabu, inclusive em eventos como esse aqui de segurança. Muita gente questionava a segurança, a proteção dos dados em relação a você meio que tirar ali de debaixo da asa, né, abrir mão desse controle e delegar isso para para um provedor. Então existia uma reticência muito grande entre os profissionais de segurança, principalmente na área financeira, né? Eu tenho meu data center. Recentemente, não faz muito tempo, o Itaú, né, construiu um mega data center para que toda a operação rodasse ali dentro. E assim, nessa época, eu lembro que eu comecei a ter o desafio, na época eu estava no Magazine Luiza. E o Magazine Luiza ele já era AWS desde 2011. Então a gente já tinha front-end exposto. E muitas das discussões que a gente teve nessa questão do basic, para voltar ao básico, né, fazer a lição de casa, fazer o feijão com arroz, a gente vê que quando a gente pega os controles de segurança, né, de hardenização, controle de acesso, gestão de vulnerabilidade, e esses domínios assim que entram naqueles principais controles que a gente chama às vezes de higiene, né? A higiene de cibersegurança, isso não muda muito para a nuvem, né? Então a gente tem na nuvem um ambiente físico ali muito bem protegido, né? Muito auditado, assim, se você pegar a lista das principais clouds, né? Azure, AWS, Google, eles vão exibir para você assim, certificados de conformidade com tudo quanto é tipo de padrão, né, seja de segurança ou de privacidade, adequação às leis de proteções, né, de dados, de proteção de dados, mas só que tem a nossa responsabilidade. O que está do nosso lado acaba que não muda tanto assim. E eu ouso dizer que ficou até um pouco mais fácil. E em que sentido que fica mais fácil? Porque a cloud, normalmente, ela te dá uma informação no dashboard, que você consegue ter essa informação que antes ela ficava mais espalhada. Você consegue, quando você fala do teu endpoint, do SO, você consegue replicar como aquilo vai ganhar escala, né? Você vai trabalhar com instâncias, você não precisa trabalhar em cada endpoint. Você pode definir uma imagem, validar isso e aquilo ser escalado automaticamente. Então, nesse sentido, fica mais fácil essa parte operacional ali da segurança. Mas a gestão de risco ela sempre foi a análise de impacto, né? Qual que é o impacto que aquilo vai trazer ao meu negócio? Então eu trago essa visão, né? Eu preciso ter qual que é o impacto de um vazamento de uma credencial com privilégio de admin, né?
O Dino citou para a gente os casos que aconteceram na Renner e o outro foi, Dino? Na Americanas, né, na B2W. Recentemente aí a gente acompanhou a Uber, né, tem um pouco de detalhe. Tinha duplo fator de autenticação, né, isso foi bypassado. E você vê que a Uber não era o alvo inicial. O cara começou aleatoriamente a pesquisar algo ali no GitHub, buscando alguma credencial, buscando alguma informação. Então a gente tem que tomar o cuidado com a exposição, né? Então a gente vê buckets abertos e a gente tem ferramentas que a gente pode rodar para ver, cara, o quanto que esse ambiente está exposto. Né? Então a primeira coisa, eu cheguei aqui agora, vou migrar assim, para a nuvem, tá? Qual que é o controle de acesso? Como que eu faço a gestão do acesso privilegiado? Como que eu vou aplicar patch? Então aquelas coisas que a gente ouve falar 20 anos, Dino. E quando a gente vai falar também de outras novidades, entre aspas, que estão vindo aí, IoT, né, que ter o carro agora conectado, ter a casa conectada, não muda. A gente vem com protocolos que são abertos ali desnecessariamente, a gente vem com funcionalidades que a gente não precisa ter habilitados. Então, quanto mais a gente diminuir essa superfície de ataque, menos exposto, obviamente, a gente fica aí a esses ataques. Né? Você falou exatamente qual é o impacto, né, da credencial de administrador. Né? A gente tem visto muito vazamento de chave de API, chave que está dentro de código no GitHub, né, espalhadas aí pela internet, mas a credencial de administrador, né, que dá é devastador o efeito, né, de uma invasão como essa. Agora, se você não puder responder, não responde, tem confidencialidade das empresas, né, mas como é que você vê assim, o uso de chave de hardware para administrador, cofre de senha, em termos de ferramentas mesmo, né? Você tem alguma que você entende, olha, essa aqui eu acho que é obrigatório ter para proteger a credencial de administrador. Como é que você vê isso? Pô, legal. Hoje de manhã, não sei quem estava por aqui, foi até um exemplo dessa questão do cofre de senha que acho que o Seolin que mostrou no Guardicore, na palestra que ele fez do Guardicore Akamai. Ele até mostrou um diagrama onde o cliente, que ele não revelou quem era, obviamente, tinha um cofre de senha e naquele diagrama tinha os mapas das aplicações que existiam naquele ambiente e que não passavam pelo cofre de senhas, que simplesmente se autenticavam de outra maneira, usavam outra forma ali de proteger. Então, a arquitetura, obviamente, ela é importante nesse momento de decidir como que eu vou proteger a credencial, que uma vez com aquela credencial, você, obviamente, você tem todo tipo de privilégio para executar. Em experiências anteriores, o que nós tentávamos fazer, que nem sempre é possível. Então a gente usava muito o conceito de jump, né, de jump server, onde a gente restringia o acesso do administrador àquele endpoint. Então aquela máquina está exposta, ele vai acessar aquele endpoint. E aí eu posso usar uma tecnologia de cofre de senha para gravar tudo o que ocorre, toda a sessão que ocorre naquele endpoint, os acessos que são feitos, as requisições que são feitas ali de chave e tudo que é feito a partir daquela estação. E aquela estação, aquele endpoint, ele vai poder chegar, aí você tem VPN, você tem o duplo fator de autenticação, que muitas empresas adotam não só o lógico, mas adotam um token físico, né? A gente tem alguns tokens físicos que a gente pode usar ali para esse acesso que é mais privilegiado, e a partir daquele endpoint você tem acesso às outras aplicações, à administração, mas tudo com menos exposição. Então você restringindo o acesso ao administrador a um único endpoint, gerenciado pelo cofre de senhas, com tudo filmado. Se você precisar voltar ali, fazer uma trilha, você tem toda a rastreabilidade. Então, essa foi uma solução que a gente adotou. Eu tenho defendido, né, não sei se vou polemizar um pouco aqui, mas você falou do token físico, né, eu tenho defendido que administrador em nuvem tem que ter chave de hardware. Né, não dá mais senha, segundo fator, tudo. A gente precisa de uma chave de hardware, algo que não vai ser obtido de uma forma que seja transmitido pela internet, cai num outro país e daquele outro país faz o acesso. Então, eu tenho defendido isso. O que você acha, Rodrigo? Polêmico. Não, mas concordo com vocês nessa linha, tá? Então, quando a gente fala na questão de gestão da parte de credencial,
utilizar um cofre, assim, eu acho que já está... Ele era algo avançado, tecnologia avançada, mas a gente está trazendo ele praticamente para a base. E é justamente nesse sentido, né? Eu colocar uma credencial root, uma credencial que tenha poderes de criar ou destruir a sua cloud, ela precisa ser gerenciada por um cofre, né? Você não pode deixar essa credencial na mão de 2, 3 especialistas do teu time, um gestor, porque ela te expõe a um risco, né? Então você tem que sempre estar atuando nesse sentido. E aí entra no ponto que o Gil trouxe aqui, que é bem interessante e ajuda, é que o cofre seria legal também ele ter a função de jump server, né? Porque aí você tem, entendo que a gente não evita problemas de um funcionário que tenha o dia de fúria, né? Mas que aí o caos tá instaurado, mas a gente consegue de alguma forma auditar também toda a ação que o funcionário fez para entender o que foi feito correto, o que não foi feito correto, se foi alguma coisa póstuma. Tá? Da parte de token físico, é interessante falar bastante nisso também, porque assim, e aí a gente pega aquela questão no passado falava-se de 2FA, né? Hoje em dia a gente fala já muito mais em MFA, porque você vai colocar N outros fatores no meio do caminho. E o token físico nos ajuda a isso, além de eu saber a senha, a credencial, ter um segundo fator de autenticação através de um QR Code, um do Push Notification, eu ter esse token. Então é sempre essa questão para garantir que quem está tomando esse tipo de ação é realmente uma pessoa que tenha tem o privilégio adequado, né, para tomar essa frente. Só uma pimentinha, Dino. Quando a gente usava token físico, era engraçado que muitas vezes o token ficava já na porta USB do administrador. Era muito comum. O cara saia para almoçar, saia para o café, aí você ia lá e o token estava lá assim plugado. Aí a gente recolhia token, recolhia a máquina e tal, mas é uma questão de cultura, né? E quando a gente vai falar, a gente volta a pessoas, né? Então a conscientização desse administrador, né? A gente tem que ter também treinamento de segurança específico e muitas vezes os caras acham que a gente está só Cavaleiro do Apocalipse, falando aquela coisa que nunca vai acontecer. E esses casos que você citou, e quando acontecem coisas assim, é bom quando não acontece com a gente, né? Que quando eu não desejo para ninguém passar por isso, mas quando acontece, é bom que dá exemplos aí para a gente usar em campanhas de conscientização para esse público também. Mas, Gil, pegando esse ponto que você trouxe, cara, até... E aí linka com a pergunta anterior, né? Da questão da credencial, porque é o mesmo cenário, né? Não adianta, eu coloquei lá toda uma questão de credencial complexa, não é password, é passphrase, tem que ser trocada a 60 dias, mas o meu desenvolvedor no fim do dia ele dá um commit com essa credencial no GitHub. Então dá para fazer uma analogia hoje com o mesmo cenário no passado, quando o cara colocava que a senha que era muito difícil dele lembrar num post-it e colava no monitor dele. Então, na minha visão, o trabalho que a gente sempre tem que desenvolver é em cima da pessoa, né? Tecnologia é legal porque ela acaba se tornando escalável, mas a questão da pessoa é igual a higiene pessoal, né? Cara, todo dia você tem que escovar o dente, né? E é justamente nessa linha, todo dia você tem que falar com eles, pô, você está realmente guardando essas informações de forma adequada? Você não deixou nenhum post-it com a senha em cima? O hardware token que você tem acesso, você está guardando de uma forma adequada? E aí entra no desafio que toda hora vem o cara de segurança sendo chato, incomodando, porra, tá vindo aqui o Cavaleiro do Apocalipse falando que vai acontecer uma desgraça na minha empresa, mas na hora que realmente acontece, o pessoal, pô, deveria ter escutado no passado e infelizmente já é tarde. Felizmente, né, nós estamos vendo hoje que a segurança está sendo debatida no Conselho das Empresas, né? Uma realidade que há 20 anos atrás a gente só sonhava, né? E eu tenho mais duas perguntas que eu queria fazer. O nosso tempo está indo rápido aqui, é impressionante como passa rápido. Mas vamos falar agora de frameworks, né? Existem, para quem está fazendo o trabalho, ou está começando, ou mesmo já está avançado, mas pode evoluir seu nível de maturidade. Nós temos os frameworks conhecidos aí da Cloud Security Alliance, né? E temos diversos outros frameworks. O que vocês recomendam em termos de framework de segurança para a nuvem? O que é importante quem está aqui nos assistindo se dedicar e conhecer? De framework, tá? Cloud Security Alliance é um baita de um framework,
né, para a gente falar nesse quesito, tá, de monitoração. Um dos pontos que a gente traz, e aí como indústria a gente fez, e aí já pegando essa questão de board, a gente utiliza dentro de casa lá o NIST, né, o CSF. E aí não pega só questões de cloud, apesar de ter capítulos que a gente fala da capability de cloud, mas ele é legal porque na hora que a gente chega num board executivo para falar assim, ó, eu preciso desenvolver melhor essa capability porque eu não estou bem, segundo a avaliação que a gente trouxe num formato, o meu executivo começa a entender. O mesmo executivo que está falando de negócio, está falando de ampliação, está falando de N outros fatores quanto ao negócio, ele está começando a realmente especializar em segurança e a conversa tem sido mais dura, né? Mas ao mesmo tempo ela tem trazido muito mais resultado, né? Para a parte da cloud em si, né, o próprio o CSA que você trouxe, cara, é fenomenal. Mas eu traria também a questão dos próprios guidelines de cada um dos providers, né? Ali ele já tem um material extremamente rico que consegue te indicar qual que é a direção certa. Tá? Pô, assim, legal, o CSA é referência, né? A matriz de controles ali deles. A gente também usa agora um modelo de maturidade, a AWS disponibilizou recentemente, né? O AWS Security Maturity Model, é recente isso, tem acho que 2, 3 meses no máximo aí. Então a gente também está usando esse framework como referência. A gente falou de NIST, né? Tem o CIS, né? Que para quem precisa fazer hardening ali. Então você continua precisando fazer hardening de sistema operacional, continua precisando se fazer hardening de banco, de aplicações. Então ele tem também bastante material voltado para a cloud ali também que pode servir como referência. Não subiu a plaquinha ainda, então a gente tem tempo. O que tirou o sono de vocês com termos de segurança em nuvem? Que vai para casa dormir, assim, com isso aí eu estou preocupado. Pode falar genérico, não precisa, não vai falar de vulnerabilidade, né? Eu queria ouvir deles aqui. Ok. Ah, tá. Vamos Boa. lá. Quanto tempo temos? Acho que ela não ouviu. Tá lá o tempo. Bom, o que tira sono? Não, vamos ver a pergunta dela. Melhor que se expor aqui assim. Alô. Então, prazer, meu nome é Merilene Avelino, eu trabalho na Globo, minha responsabilidade lá é gestão de acessos privilegiados. E pelo que vocês estavam falando no início, né, como que a gente consegue garantir uma boa gestão da credencial no mundo cloud? A gente está passando lá agora por uma área que até eu estou tomando conta, estou surtando um pouquinho, que é implantar uma ferramenta de PAN, mas nesse mundo híbrido, né, cloud, on-premise, fica um pouco insano. E a gente vê pouco dos provedores de cloud uma boa gestão desses acessos para o mundo Windows. A gente vê uma gestão mais eficaz para o mundo Linux. Então, eu queria ouvir de vocês qual que seria a previsão do futuro. Os provedores de cloud que deveriam se preocupar com esse tipo de gestão na cloud, visando mais o mundo Windows, ou seria mais responsabilidade da empresa procurar implementar soluções de PAN e passar por todos os sacrifícios que isso, né, demanda aí? Eu queria mais ouvir esse cenário, essa sua opinião, né? Como que ia ficar nisso no futuro? Cara, eu não estou vendo ninguém da Microsoft aqui. Deixa eu ver, bater o olho. Eu sou muito, mas muito suspeito. Posso chamar de Meire? Meire, eu sou muito suspeito para falar, mas muda para o Linux. Na boa. Na boa, assim. Eu sou muito suspeito, assim, eu sou reconhecidamente preconceituoso. Honestamente, eu não consigo te responder em relação aos cofres, porque a gente acaba utilizando Linux mesmo. Então, vou pegar teu contato, vou questionar o time, vou perguntar um pouco lá e vou te trazer uma resposta profissional. Essa resposta aqui, espero que não tenha sido gravada. Cadê? A Jussara está por aí. Espero que não tenha sido gravada, mas
minha sugestão seria mudar para o Linux. Está fechando o microfone. Exatamente. Acho que voltou, Foi? voltou. Mas aí como que faz isso numa empresa que tem um monte de legado com Windows e, enfim, ficou um pouco de causa. Eu também iria falar com você, né? Muda para Linux, é um mundo lindo. Mas aí como que faz isso na cloud? Eu queria tentar descobrir alternativas. Não tem forma, não tem solução? É essa a sua opinião para o futuro? Não é, Ou não é conversa com a Microsoft? não é a minha opinião profissional de jeito nenhum. Assim, foi mais uma brincadeira. Eu não tenho conhecimento para te falar de verdade. Assim, não sei se o Endrigo tem essa experiência, mas em termos de acesso, né, de controle de acesso privilegiado, eu não sei qual que é a ferramenta de PAN que você está utilizando, mas as que eu usei, eu vou até citar nominalmente, que acho que não tem problema. Eu usei assim, CyberArk, usei senha segura. CyberArk, senha segura. Não cheguei a usar Beyond Trust, mas testei assim, Beyond Trust e lembro que nós tínhamos também, grande maioria era do ambiente crítico era assim Linux, mas nós tínhamos máquinas Windows e que nós gerenciávamos essas credenciais assim também. Então depois, se for o caso, eu entendo um pouquinho mais o teu problema para compartilhar isso também com meus universitários, para ver como que a gente pode te ajudar, mas essas soluções que eu te falei, pelo menos todas elas também tratavam credenciais ali Windows. O problema que nós enfrentamos algumas vezes não foi com a credencial do administrador, mas com credencial de aplicação. Essa é uma dor de cabeça enorme que a gente tem, porque, cara, uma coisa é o administrador requerer isso lá, seja via Glass quebrando lá, ou quando tem emergência, ou solicitando. Outra coisa é a aplicação. A aplicação, os três me deram dor de cabeça e me dão e ainda me dão dor de cabeça. Obrigada. A gente conversa. O que me tira o sono, posso falar? Então, o que me tira o sono, fora o meu time, né, que vem muito mal aí já tem alguns anos, mas o que me tira o sono de verdade, segurança, hoje eu venho dormindo bem, né? Eu falei no outro painel ali agora há pouco que eu tive burnout, fiquei 7 meses afastado entre setembro de 2020 e março de 2021. Hoje eu tenho o sono bem tranquilo até. Para um CISO eu estou bem tranquilo no meu sono. Mas o que me tira o sono é eu não fazer o meu papel ali de compartilhar os nossos riscos, os possíveis impactos com a minha diretoria, com o meu C-Level. Então, a gente não ter a nossa matriz de riscos ali bem definida, sabe? Eu ser pego de surpresa. Né? Então, hoje, obviamente que a gente tem problemas a resolver. E a gente tem que priorizar. Mas o que me tiraria o sono é a gente ser pego de surpresa numa situação que eu não sinalizei para eles. Isso me deixaria vendido e me tiraria o sono, com certeza. Bom, respondendo a parte também aqui da parte do sono, né? O que eu posso dizer que é a dificuldade de estar próximo do negócio. Né? Então, o nosso foco lá dentro do grupo em si, do grupo Raizen, é que a segurança ela tem que se aproximar muito mais do negócio. Só que o meu desafio é que eu estou dentro de uma empresa de 40 mil funcionários com muitas BUs. Né? Então, a gente não tem braço suficiente dentro do nosso time de segurança para conseguir estar dentro de cada uma das BUs, de cada um dos negócios, da minha área de trading, da minha área de energia. Então, essa é a dificuldade e no fim do dia você vê que o produto evoluiu, independentemente se a gente deu uma resposta, se a gente deu se a gente foi envolvido no processo ou não. E assim, é algo que eu tô tendo que aprender a viver com isso, né? Porque eu nunca vou conseguir ter dentro do nosso universo de segurança pessoas na mesma quantidade que o lado de lá. E se eu tiver isso, cara, tem algo de muito errado acontecendo, né? Afinal, a nossa empresa, o foco dela não é segurança. Segurança é apoio, né? No fim do dia, quando eu falo de Raizen, o que me importa é eu conseguir vender combustível, que eu conseguir produzir combustível, que eu conseguir fazer trading e assim por diante. Então é isso que me tira sono hoje em dia. E quanto à pergunta que você fez aqui da parte de PAN,
É uma situação extremamente complexa mesmo, né? Como eu trouxe antes, a gente está num cenário muito próximo hoje de data center tradicional, tá? A gente está fazendo toda uma migração de move to cloud muito forte, e dentro dessa migração a gente está fugindo de ter IaaS. Então, toda vez que eu estou pegando uma aplicação que está no meu data center e levando ele para um cloud provider, eu estou sempre levando ele como PaaS. Então eu não tenho gestão de ativo efetivamente na nuvem, eu tenho gestão de aplicação na nuvem. Todos os meus casos são assim? Não. Tem casos que a gente vai, mas aí o meu time de arquitetura quebra muito a cabeça para esse sentido. Para te responder, eu também gostaria de falar com o meu time, mas quando a gente fala de Windows, tem toda a questão dele estar dentro do domínio corporativo, então credenciais administrativos, o próprio cofre está toda hora fazendo essa mudança dentro do AD. Tá? Bom, nosso tempo chegou no fim. Tentar fazer um sumário aqui, né? Se eu entendi, então, a gente tem que fazer o básico, né? Fazer o básico, acesso o menos privilegiado possível, né? Controlar as credenciais de administradores. Alguns defendem que tem que ter chave de hardware, outros não. E eventualmente usar um framework para comunicar os riscos, né? Para avaliar os riscos corretamente e comunicar isso adequadamente para não perder o sono. E acabou que não deu tempo de falar, mas todas as nuvens, né, todos os provedores, AWS, Azure, GCP, eles, além do material, do guideline que o Endrigo comentou, eles têm time de arquitetura, têm time de segurança, excelentes profissionais que estão disponíveis para a gente chamá-los para nos ajudar. Então, usem e abusem desse recurso. Eu não sou de nenhum deles, mas já me salvaram várias vezes. Então, eles estão lá, arquitetos, profissionais de segurança, disponíveis para ajudar, porque também é do interesse deles que o nosso ambiente seja protegido e seja seguro. Obrigado, Gil. Muito obrigado por complementar isso, muito importante. Queria agradecer a atenção de vocês. Espero que esse debate aqui, esse painel tenha contribuído um pouco para o crescimento profissional e a troca de experiências. Muito obrigado.